Olha, eu nunca tive nada contra a Lady Gaga, sempre achei ela uma musicista criativa. Isto posto, eu não tinha ideia de que a fanbase dela era tão asquerosa, tá? Eu tenho que falar essas coisas, eu tenho que ser cuidadoso, então não posso... Não é nem os adjetivos, são os substantivos errados que eu não posso colocar aqui. Eu não conhecia essa fanbase dela, né? Que fanbase grotesca, que gente... Eu vou até falar, na Índia, né, existem muitos vídeos que ficam circulando na internet de indianos, a forma como indianos são idólatras de famosos, como são... Parece uma mulher branca andando na rua na Índia, as pessoas fazem fila pra tirar foto, é um negócio horrível. A forma como eles se submetem, sei lá, Israel, né? Eles são, nossa, vive Israel, eles são de um servilismo meio caricato, e eles são uma das coisas mais ridículas que tem na internet. São indianos, vamos dizer, a comunidade na internet mais ridícula do mundo. E o Brasil, ele passa por uma indianização, né? Como se fosse não é mais do que uma proletarização, é uma vou botar aí, lumpenização, com muita penização no meio, né? É um negócio muito feio. Uma lumpenização, né? Lumpificação, enfim, né? É um negócio muito horroroso, é uma gente muito horrorosa, cara. Você achou fofo isso aqui, cara? Toda a sincronia da galerinha, moleque. Eu acho tudo isso deprimente. Eu acho tudo deprimente. A ideia de transformar também uma sodomização do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o Eduardo Paes por tentativa e erro, traz a Madonna, traz não sei o quê, público gay, vou ser um cara forte, público gay. E aí ele falou, bom, vou ficar usando o orçamento do Rio de Janeiro pra ficar organizando esses shows, vão lotar a Copacabana, né? Então faz esses shows gratuitos, lotam Copacabana. Logicamente que é gratuito para o público, né? Isso custa para o erário. Ele sempre vai vir com a desculpa que não, isso tá movimentando o turismo, tá movimentando a cidade. E aí o problema é assim, o que a cidade vira? Ele quer transformar basicamente o Rio de Janeiro numa espécie de uma meca do turismo sexual gay. É a meca do turismo sexual gay. Eu não estou zoando, eu estava rodando um avião com uma faixa do Grindr. Grindr é um Tinder homossexual, é um Tinder pra gays. E aí, assim, tinha escrito na faixa, emergência, estão faltando ativos. Basicamente, assim, pra bom entendedor, né? Ou melhor, pra quem não tá entendendo, eles estavam avisando a massa de pessoas que estavam andando por lá, que estavam faltando homens que gostariam de penetrar outros homens. Isso era uma faixa que tava passando numa praia, pessoas, famílias, todo mundo frequentando. Não tô aqui, a família brasileira. Não, é conveniente a gente ser este tipo de cidade? É uma pergunta real pro Rio de Janeiro, tá? Mas Renan, você tá sendo preconceituoso. Velho, eu não sou preconceituoso, seja gay, Agora, essa atuação de forma ostensiva de um determinado tipo de cultura, em especial nos seus aspectos mais rasteiros, que é a sexualização mais baixa, pura e simples, é bom. Ninguém tá falando gay, às vezes tem uma parada gay. Por que tudo neste universo é sexo explícito a todo custo? Emergência, mandem mais ativos. Por que, Grindr? Vamos traduzir. Mandem mais ativos por quê? Porque tem muitos caras querendo dar a bunda aí e eles não estão encontrando parceiros? Que coisa baixa. A Iana Nadina falou, tudo é voltado ao hedonismo. Exato. Por que toda a expressão desse tipo de cultura é voltado a um hedonismo ligado ao ânus? Eu não sou moralista. É que, assim, é no mínimo brega, é no mínimo ridículo, é no mínimo exagerado. E, no geral, vamos dizer, os agentes públicos, né, transformarem o Rio de Janeiro nisso, dado a quantidade de problemas que tem o Rio de Janeiro, me diz um caminho. É o caminho do hedonismo puro e simples, da idolatria às celebridades, da maneira mais baixa, vil, desvairada, feia, de um tipo de cultura de fruição dos prazeres é um eterno carnaval. O que esse cara tá fazendo é o seguinte, olha, dado que o Rio de Janeiro tem o carnaval, é uma festa que traz turistas, e se eu ficar carnavalizando o Rio de Janeiro o tempo todo? A gente fez isso aqui, rolou agora em maio, né? Foi começo de maio, final de abril, começo de maio. Teve um carnaval que durou até o começo de março. Então você já teve Réveillon em janeiro, você teve fevereiro e férias, né? Muito turista. Aí fevereiro pra março tem o carnaval, abril pra maio, você já teve isso. Aí já ele monta, né, um calendário. Só pra entender, é isso? Vai ser uma puta cidade? A cidade do show ao vivo e da promoção, né? Vamos fazer sexo. Eu volto a colocar nada contra. Façam aí o que vocês quiserem. Não tô aqui com um fricote com essa merda. É que quando você vê isso, quando você vê toda a natureza da coisa, toda a natureza do investimento, a linguagem envolvida nisso, me parece uma coisa que passa do ponto. E me parece que é uma coisa que... né? Aí vem falar, não, uma comunidade oprimida. Vai com esse papo de oprimido. Tem ninguém oprimido aí. O Brasil, o cara é gay, vai ver ele gay, jogo que segue. Agora, definitivamente uma cultura que tenta se impor o tempo todo através da sua própria sexualização e, né, a gente ficar transformando, não, aqui, temos que cultuar, que bonito. Não é bonito, cara. Vamos fingir que é bonito? Rio de Janeiro é uma cidade tomada por facção, milícia pra todo lado, crime por todo lado, é uma cidade suja, porca, também com péssimo esgoto, vamos colocar aí, saneamento básico uma merda,
problemas dos mais diversos, conta de luz caríssima no Rio de Janeiro, porque você, né, tem uma massa de pessoas que roubam a conta de luz, uma das câmaras de vereadores mais corruptas do Brasil, uma das prefeituras mais corruptas do Brasil, um dos governos estaduais mais corruptos do Brasil, tranquilamente a Assembleia Legislativa mais corrupta do Brasil, tudo isso rolando, mas o importante é que tá faltando ativo, né? Mandem ativos aí pra penetrar os turistas precisam ser penetrados. Olha só, ai que legal! A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, às vezes, né? Isso é um ditado popular. Às vezes, né, o remédio, a dose é muito alta, vira veneno, né? Tem problema nenhum celebrar a liberdade aqui, né? Mas assim, quando isso passa a virar uma coisa meio louca, meio insana, a pergunta que fica, não apenas para alguns homens públicos, os formuladores de políticas públicas, né? Mas assim, até para a própria comunidade gay. Vocês viraram uma caricatura. É uma caricatura. Então tudo aquilo que a gente ouvia as pessoas mais preconceituosas falarem, vocês começam a exagerar tanto nessa afirmação porque começa a virar, né? Igual a coisa, cuidado lá com esse negócio de trans, não sei o quê, que no fundo esses caras estão só atrás das crianças. Ah, imagina, preconceito. Tá, no fundo eles estavam só atrás das crianças. Tá, o movimento trans aí no Brasil é um movimento muito focado no tema infantil, sim. E não tá, vamos dizer, o feeling, a intuição não estava errada. Aí eu vejo isso aqui, porra, as intuições, né, não tão erradas, tá exagerado. Tá exagerado. Não vou falar de show, não vou falar de nada, não vou, honestamente, nem assistir, graças a Deus, tem um total e completo distanciamento desse mundo, tá? E é isso, né? Eu acho, né? Nem sei o que. Eu escrevi um textão, Riso, no Twitter, até sobre isso, porque eu não me toquei, porque eu realmente não gosto de música pop. E eu sei que o Renan, o Pirajá gosta, tal. Também eu não gosto de música pop, eu acho um saco música pop. Eu fiz um post interessante, até pra suscitar uma discussão, por quê? Porque esse aí, o que acontece? Eu botei aqui, ó, sobe um pouco. Não conheço homem de verdade, né? E aqui eu tô sendo, tipo, um homem de verdade, homem que gosta disso aqui, né? Que gosta de diva pop. Homem comum, por exemplo, acha nojenta as cenas de idolatria dos fãs da tal Lady Gaga no RJ, faz meme disso. Da minha parte, não consigo entender o fascínio que essas divas pop exercem sobre gays. É também muito interessante que, mesmo bastante sexualizadas, elas não têm o mesmo apelo junto a homens heterossexuais, que é a verdade. Vocês devem ter reparado que divas pop estão sempre, assim, com roupas, né, sumárias, estão sempre fazendo movimentos sexualizados, então elas rebolam, dançam até o chão e tal, mas isso não atrai homem. Tipo, um homem fala, puta que pariu, tô doido pela rebolada da não sei quem, não, você viu que gostosa? Nunca é. É como se aquele tipo de sexualidade exagerada, muito performática, aquilo afasta o homem, eu não tô falando de ouvir a música, mas de admirar sexualmente aquela mulher. Você me botar a Anitta, Luísa Sonza, todas essas, se você pegar elas e só falar assim, as proporções, aí você fala, não, isso aqui tem um corpo legal, tal, mas você vai ver a energia que elas exalam ali nos vídeos, formas, os clipes, aquilo é repulsivo. E aí eu fui perguntar pra outros homens héteros, não, isso pra mim é repulsivo. Eu falei, interessante, né? Pra vocês entenderem assim que, como as coisas são mais complexas, né? Como nós somos um animal complexo. Veja assim, se fosse, tá aqui, ó, mulher, tem a proporção cintura quadril, tem seios, tal, ela tá meio nua, movimento simulando o coito durante a dança, tá, homens deveriam achar isso atraente. Não acho. E por quê? Porque as performances delas não são feitas pra atrair homens heterossexuais. Todo o trabalho delas é feito pra atrair mulheres e gays. Aí tem que entender por que essa energia é considerada negativa, é uma energia repulsiva pra homens heterossexuais, é considerada repulsiva pra muitas mulheres heterossexuais, mas para algumas mulheres heterossexuais e para gays ela é considerada uma energia que atrai, né? É uma expressão de poder, é o quê? Né? Eu não sei. O que eu sei é que é um negócio interessante, aqui não tô nem julgando, tá? Pra mim, a energia que todas essas divas aí, acho o tema horroroso, passa, ela é repelente. Tipo, é como se fosse um Césio 137 andando. Tira isso daqui, tira isso da timeline. Não sei se você sente isso também, Riso. Sim. Tipo, sei lá, pode ser qualquer uma. Tem uma Sabrina Carpenter. Eu vejo, mano, mas ela tá rebolando. Isso é bem interessante, tá? Porque não necessariamente vai ser assim. Eu me perguntei, será que isso acontece, né? Aí eu falei, da minha parte não consigo entender o fascínio. E a música? Talvez, não acho. Algo diferente na sensualidade feminina em seus aspectos mais naturais. Algo que salta aos olhos sem demandar muito esforço. Não vejo isso nessas cantoras. Essas divas aí têm uma energia meio bizarra, que soa repulsiva mesmo quando bonitas ou gostosas. É como se tivesse algo errado em suas cabeças. Aí eu comentei, recentemente vi que viralizaram alguns vídeos de uma cantora pop francesa do começo dos anos 2000 chamada Alizée. Rodou bastante na bolha da direita europeia, dizem que ela é de acordo lá. O que interessa, entretanto, é que mesmo com seu pop meio bobo, ela soa atraente para homens. Sim, é uma mini diva pop, que ela não é muito famosa, né? Que ressoa com homens que gostam de mulher. Então esse é o ponto. É possível ter divas pop, que são divas pop que ressoam com homens heterossexuais? E eu tinha botado, eu fiz esse teste, Iso. O que eu fiz? Eu mandei esse vídeo, eu mandei um vídeo dessas Sabrina Carpenter, dessas coisas, para vários caras hétero. E eles falaram, não, essa aqui me atrai, e essas outras não. Ora, todas estavam com roupas curtas, todas cantam músicas meio bobas. Qual é a diferença que uma
uma tem uma energia que é mais feminina e a outra que não? Essa é a dúvida que eu jogo pra vocês nos comentários, tá? É que assim, você deve ter visto esse vídeo circulando na direita gringa. Não põe a música, né, que vai derrubar. Mas por que essa mina, ela passa uma energia feminina? Não sei se você concorda. Não tem nada muito vulgar aí, vai? Não sei, ela tá com uma roupa mais ou menos curta, ela tá dançando, beleza, mas não sei, assim, ok, essa mina é atraente. Essa dança, do ponto de vista de um homem heterossexual, essa dança me atrai. Pode botar todas as outras, rebolando, elas expondo, vamos dizer, todas as suas vísceras, né? Porque Qual o mito? Exato, eu ia falar isso, né? Assim, elas expõem todo o seu intestino grosso, seu reto todo, seu útero, todo o seu sistema reprodutor e excretor, elas mostram. Não, essa moça, ó, tá rebolando ali. Tem, sabe? Tá, legal, uma rebolada feminina aí, entendeu? Você entende isso? Bate em você o que eu tô falando aqui, Riso? Bate. Não é? Isso aqui fala, ó, isso aqui é uma gostosa. Aquilo lá, aquilo, red flag, tá? Não sei dizer, já vi gente mandando várias vezes, ela não tem tatuagens, ela é mais feminina, não sei o que. Eu acho que ela, pra mim, claramente, ela passa uma energia feminina, e as outras não passam uma energia feminina. Nenhuma diva pop passa energia feminina. Um cara botou famosa cura gay. Mas vocês no chat, vocês concordam comigo? Digite 1, vocês concordam comigo, digite 2, vocês não concordam. Porque é o seguinte, pra mim, né, quando eu falei, antes de eu fazer esse textão, eu falei com a galera, eu botei, né, joguei ele, a galera, não, é verdade. E é isso, então não é sobre ser diva pop, é sobre um determinado tipo de vibe, né? A Ana Ering mandou aqui que é naturalidade. As divas pop, no geral, carregam uma artificialidade muito grande, muita maquiagem, muita montagem. Lembram drag queen até, isso. Que é algo voltado para o gay feminino. Sim, e eu acho que quando elas se sexualizam, é uma sexualidade tão vulgar, tão exagerada, que mesmo o homem perde a graça. Sim. Pra um homem, cara, se uma mulher tá parecendo basicamente uma prostituta na frente dele, ele fala, pô, é mais fácil eu ir uma prostituta, né? Se uma mulher fica dançando igual uma puta, não tem nenhum mistério, não tem nada ali, ela é um símbolo muito óbvio, tipo assim, sexo explícito, toma na cara, in your face, plum, aí, né, não tem nada, e eu acho que, mesmo o elemento sensual, por isso que eu não falo como moralista, tô falando que, ó, ali é uma cantora pop também, porque não é nem sobre, sabe, rebolar, mostrar isso, não, ali é uma cantora pop, e elas são cantoras pop. Uma soa mais atraente pro homem heterossexual, outras não. E não tô nem julgando se isso é bom ou ruim. Tô falando aqui que é uma discussão interessante, porque, ora, se você chamou um show da Lady Gaga e só vai um público, talvez, é que ela chama esse público. A Madonna é a mesma coisa. Enfim, cara, eu só queria trazer... A Paulinha Moldover falou, tem uma teoria, não expor até os rins desperta a curiosidade dos homens. Exatamente. A real é o seguinte, cara, o jogo da sensualidade tem um jogo de cobrir e descobrir, né? Se você elimina esse jogo, é uma coisa muito explícita. E aí quem gosta, e aí jogos de poder e outras coisas, não é uma coisa que homem gosta, né? Definitivamente. Não tenho muito a colocar, tá? A gente já sabe os argumentos dessas discussões. O Eduardo Paes e companhia, eles vão vender que eles estão trazendo turismo pro Rio de Janeiro e vão ficar citando, não, porque isso movimentou tanto, enquanto eu botei tanto, vai vir tanto. E aí eles querem transformar o Rio de Janeiro numa meca gay, né? É isso que o povo do Rio de Janeiro quer? Porque eu sei que o Rio de Janeiro, entenda assim, é a cidade, uma das capitais mais evangélicas do Brasil, tá? Eu não sei se é do interesse da população do Rio de Janeiro que sua cidade seja uma meca gay. Tá certo que, assim, o meio que a população do Rio de Janeiro não tem muito a escolher, porque a cidade dela, na verdade, é uma meca do crime, né? Então é uma meca do crime, ela é uma meca do Comando Vermelho, é uma meca do Terceiro Comando, ela é uma meca das milícias, ela é uma meca de tantas coisas, que se a gente somar mesmo, o Rio de Janeiro, ele é uma visão do inferno, né? Então ele é como se fosse, assim, uma lista de todos os pecados, é aquela coisa que o pessoal fala, é uma Babilônia. O Rio de Janeiro é essa Babilônia. A Babilônia, ao menos, tinha uma burocracia. É uma meca o quê, Renan? Uma meca gay? Traz o papel higiênico aí pra ele, ó, tá. A gente passa os sinais aí pra equipe, né? Então, galera, a questão toda é uma opção que a cidade do Rio de Janeiro tá tomando, né? Tá bom, então, né? Tá bom. Provavelmente não vou ser moralista. A cidade do carnaval, a cidade da putaria. O Rio de Janeiro, né? As pessoas vêm com uma espécie de um saudosismo. O Rio de Janeiro dos anos 60, dos famosos, indo pra frente do Copacabana Palace. É muito engraçado que esses eventos acontecem perto ou na frente do Copacabana Palace. E o Copacabana Palace era um símbolo de um outro Rio de Janeiro. O Copacabana Palace era um símbolo de um Rio de Janeiro aristocrático que mesclava os prazeres
da vida, tá? Com esses elementos de ordem aristocrática no seu dia a dia. Então, o Rio de Janeiro é assim, olha, aqui tem fruição dos prazeres, aqui tem o sol, tem o samba, tem a dança, mas a coisa não é tão óbvia assim. Então, esse elemento de sensualidade, de não há pecado abaixo do Equador, tal, toda essa coisa, ele era mesclado com esse elemento que é elitista, né? Porque a elite morava no Rio de Janeiro, dando um tchananá, um charme especial. Esse charme, né? Não tem nada mais óbvio do que a bossa nova, né? Que é um samba, que é essa música popular com esse tipo de sensualidade envolvida, mas com uma sofisticação. Esse jogo era um jogo que tornava o Rio de Janeiro especial. Era uma sofisticação com esses elementos mais femininos e sensuais. Aí você criava algo. Esse Rio de Janeiro especial. Desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, e aí o Rio de Janeiro começou a virar Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. O Rio de Janeiro passou a viver assim, favela, putaria, agressivo. O Rio virou um lugar agressivo, ostensivamente sexualizado, agressivo, violento, sujo. Então o Rio de Janeiro, ele saiu, ele perdeu o elemento aristocrático, ele ficou só com esses elementos mais mundanos, que é violência, sangue, sexo. E aí ele achou, como tudo no Brasil, né, o Brasil ele vai derivando pra isso, que o que lhe sustenta são esses elementos essencialmente baixos, elementos ligados às partes baixas do corpo humano. E cara, sim, assim, a história humana, né, as grandes fábulas sobre decadência humana, eu posso falar, sabe, das ideias próprias que os indianos tinham, ainda tem sobre o Kali Yuga, né, sobre essa fase final em que não há mais moral, não há mais nada, não há mais religião, que tudo perde o sentido, ou mesmo quando a Bíblia traz a história de Sodoma e Gomorra, né, as eras que os gregos também trabalhavam, a ideia da perda da moral e de sociedades, né, que vão, né, não é só a moral, elas vão perdendo a virtude é uma palavra melhor, elas estão aí pra ensinar lições pra gente, e o Rio de Janeiro tá ensinando essa lição, só que nós fomos levados por conta de muita teoria crítica, né, muito de um pensamento progressista, a acreditar que isso na verdade é uma libertação dos nossos prazeres, e que é bom ser a capital do pecado, tal. Cara, não é bom, tá? Um povo sem virtude faz coisas sem virtude, e adivinha, o Rio é a capital da falta de virtude, o Rio é o lugar da faixa do Grindr, né, passando indiscriminadamente de avião, pra crianças, pra adultos, pra velhos, pra qualquer um ver que estavam faltando ativos pra penetrar os homens ali presentes. Os homens ali presentes estavam desesperados porque não haviam homens dispostos a penetrá-los. Por isso, uma empresa que promove sexo entre eles falou, bota um avião aí pra avisar que estamos procurando pênis, né? Tá faltando pênis pra esses caras. Tá bom, né? Legal. Pô, que libertador, hein, cara? Super, tá? Talvez a gente volte aí, tá? Vou agora partir pro INSS, porque, enfim, precisava tratar desse assunto, tá? Vamos pro INSS? Vamos lá, Renan. Bomba. Bota seu fone aí. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. Pera um pouquinho, entrou empréstimo então? Sim. Tinha uma discussão, porque eu ouvi falar dessa história, isso, tava discutindo hoje de manhã com a galera, que tinha uma versão de que não havia entrado dinheiro. Eu vi comentários nas redes sociais de pessoas que falaram que não entrou dinheiro, mas estavam cobrando o empréstimo. Vamos lá, só pra começar pra galera, vamos explicar passo a passo. Porque eu quero explicar, porque às vezes as pessoas estão, às vezes tem uma molecada de 15 assistindo live, 18, 20, às vezes não sabe, às vezes é um termo, sabe, um termo críptico. Muita gente sabe. Vou explicar pra você. Crédito consignado significa que você vai obter através de crédito, ou seja, você vai obter um recurso para pagar numa data posterior, em geral em prestações, você vai pedindo crédito, consignado a ordem, ou seja, você vai consignar este crédito a uma garantia. E qual é a garantia? Porque ele virou uma modalidade que tem esse nome bem específico. A garantia é um recebível líquido e certo que essa pessoa tem. Então, em geral, um aposentado, ele tem uma garantia, ele tem um crédito líquido e certo junto ao governo, certo? Que é uma aposentadoria que cai todo mês. Então, o crédito consignado é um crédito que não tem risco, porque o pagador é o governo. E mais, o devedor, tá? Que é
O idoso que solicita ali o crédito, ele não vai poder falar, não vai poder abocanhar, não. A modalidade do crédito consignado faz com que a retenção ocorra na fonte, e ao ocorrer na fonte, ela já tira o dinheiro antes desse dinheiro ir pra esse senhor. Então, o crédito consignado virou uma modalidade no Brasil muito lucrativa, que muitas pessoas, assim, faziam dívidas e não sabiam entender a modalidade da dívida, nós não tinham educação financeira, e aí elas pegavam Crefisa, várias dessas empresas assim, elas pegavam uma grana, né, a valor presente, usava, e aí abatia da aposentadoria, né. Volto a colocar, é um tipo de empréstimo que o risco é muito, muito, muito baixo, mas que tinha gente que enfiava, especialmente se a pessoa tinha nome sujo, né, muita gente pegava no desespero. Então, o que é importante colocar? Ela tá falando aqui que o dinheiro depositado na conta. O que eu quero dizer é, onde tá a malandragem? A malandragem tá nos juros. Porque você joga ali, você vai ter um juros, o cara, né, frauda o contrato, e supostamente não tá rolando o golpe, porque, uma pessoa recebeu. E aí fica claro, tá, que se houve realmente o envio do recurso, que eles vão tentar se escorar, não, você assinou sim, né, uma malandragem, e 2, na ideia de que, o brasileiro vai ver o dinheiro na conta, quer nem saber. O brasileiro, ele pensa sempre a valor presente, né, o brasileiro já quer o dinheiro agora, porque o brasileiro é imediatista, aquelas coisas que eu já falei sobre conscienciosidade e tal, né, o brasileiro, foda-se, me dá esse dinheiro, que bom que aconteceu isso, é dinheiro. Quem é que vai reclamar que é o dinheiro? Não é? Mas as pessoas reclamaram, tá? Vamos ver ela falando, mas era importante vocês entenderem, pra vocês entenderem a modalidade do escândalo. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Como é que o é? Escândalo Vamos lá. Volta um pouquinho. Mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Pera, vamos lá. São 90 bilhões por meio de... Ela tá falando de todos os empréstimos consignados que aconteceram no Brasil, ou ela tá falando apenas dos fraudulentos? Tem um dado que assim, a fala dela não me parece precisa. Porque pode ter 90 bilhões em empréstimos consignados no Brasil e esses empréstimos terem sido autorizados, porque existe um mercado gigantesco. Eu volto a falar, Crefisa, várias empresas fazem isso. Agora, 90 bilhões de empréstimos contraídos de maneira fraudulenta ou 90 bilhões que é o montante total? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos ouvir. E aí, eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo tava falando, eu tava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que tá, inclusive, na auditoria. Cara, mano, ela mexe no celular fazendo televisão, cara. Eu acho isso muito bizarro, Rizzo. Ela tá na TV, não tem teleprompter, alguém não pautou ela, não tem ponto aqui. Vamos lá. Eu estou falando da DataPrev. E aí você fala, Daniela, o que é a DataPrev? A DataPrev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a DataPrev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí, o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu tô mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você tá vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes. Ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados. Atenção, então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a DataPrev, e que hoje estão ali sob escrutínio, porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Vamos lá, eu preciso entender. Os 90 bi que ela tá falando, vamos pegar matérias aí, são da fraude. Porque se for a fraude, gente, se 90 bilhões foram fraudados, assim, é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E é um golpe contra as pessoas, né? Assim, o governo inteiro precisa cair, as pessoas precisam ser presas todas. Então vamos lá, olha só. A força-tarefa que apura fraude no INSS está avançando para uma nova frente de investigação. Os empréstimos consignados ilegais que podem somar cerca de 90 bi. Segundo a auditoria do TCU, só em 23 foram registradas 35 mil reclamações de empréstimos indevidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação dos aposentados. O volume das movimentações é alarmante. 89,5 bilhões liberados no ano, valor muito superior aos 6 bi do escândalo envolvendo as associações fraudulentas. Especialistas apontam que a
refinanciamentos não autorizados são comuns e driblam os mecanismos de controle, mesmo com o uso da biometria. A nova fase da investigação envolve órgãos como Dataprev e pode revelar prejuízos bilionários, tá? Vamos lá, olha só. Aqui começa. Aqui eles estão falando que estão investigando esses 90 bi. Algumas pessoas colocaram no chat, e é bom que elas colocaram, porque, enfim, se vocês já trabalharam, especialmente no interior, tem muito disso. Empresas de crédito consignado que ficam trabalhando com cadastro de idosos. É meio sabido, vamos combinar aqui, quem tá no mundo real, por favor, alguém que já trabalhou com isso, se pronuncia aí no chat. Que existe malandragem nisso. Existe malandragem pra cima de idoso de toda a sorte. Pablo Marçal que nos conte, né? Existe um fato que os idosos, às vezes, mandam um link, eles saem assinando coisas e preenchendo coisas sem entender. Existem promoções que são destinadas exatamente pra essas pessoas, e isso precisa ser entendido porque estas pessoas, às vezes, nem percebem que estão cedendo um recebível, vou botar aqui, né? Abre muitas aspas, um direito creditório, que é o direito de receber a aposentadoria. Eu sei que não é um direito creditório, mas falar, é um direito líquido e certo, né? Que o Estado tem pra com ele. E aí, muitas artimanhas são criadas pra você tomar o dinheiro desse cara. Entenda o seguinte, você vive no país do Pastor Mirim, você vive no país do Pablo Marçal. Você vive num país, portanto, que fraudes são feitas em série para levar vantagem sobre a ignorância das pessoas. Certo? Todo mundo concorda aqui? Todo mundo concorda, galera? Todo mundo fala, concorda, porque é meio óbvio, né? Isso aqui é uma lógica do brasileiro. Gente, aposentados são, por natureza, tá? As pessoas que vamos dizer, se incluíram digitalmente mais tarde, que fazem parte de um tipo de escolaridade menor. Você vai pegar, por exemplo, a geração com maior escolaridade foi a Millennial, né? As gerações anteriores, né, no Brasil, vamos botar a geração aí Boomer, geração dos nossos avós e tal, ou mais antigas que a Boomer, né? São gerações que o analfabetismo no Brasil estava na casa dos 30%, 40%. São pessoas que se aposentaram e talvez nem sabem escrever direito, que mal sabem mexer, que apareceu um negócio contrato, um negócio oficial. Ah, tá. Você autoriza esse crédito na sua conta? Ah, sim, crédito na conta. São pessoas que são, vamos dizer, não é difícil levar elas a erro. Aí você mete imagina o seguinte golpe. Você enganou um velho, você bota uma taxa de juros mais alta aqui no mercado, você tem um recebível que é líquido certo, porque é o governo que tá pagando, e a pessoa nem pode mexer naquilo. É um puta de um golpe, certo, Riso? Então, que a gente sabe que tem essas financeiras, essas empresas, eu já vi muito assim, é muito comum no interior, que aí você vai pegando aquele senhorzinho, aquela senhorinha que são bem ignorantes. A quantidade de golpes nessa linha, ó, né, assim, assim, não vou ficar citando nomes, não vou ficar citando empresas, mas vamos combinar que isso acontece bastante por aqui, tá? Tem lugares que botam gostosas pra atender e pra fazer venda, e a gostosa fala com o velho, e elas levam os velhos tudo no papinho. Eita, chama essa boa, ligou pra mim, eu gostei, vem aqui, tal. Isso é comum, galera. Agora, o que a gente queria entender é o seguinte, tá? Veja, é um escândalo muito grande. Pelo volume, vocês têm que entender que se essas pessoas contraíram empréstimos e o empréstimo saiu, a gente tá falando que isso necessariamente vai envolver, Riso, muitas empresas financeiras, instituições financeiras no Brasil grandes, certo? Se são instituições financeiras no Brasil grandes, bem grandes, que estão fazendo isso é um escândalo de proporções dantescas que pode gerar um efeito cascata aqui. Você quebrou uma instituição, quebrou outra, pela própria lógica do sistema, o sistema cai. A gente pode estar falando de um escândalo que, vamos dizer, vai mexer com as estruturas do, abre aspas, fecha aspas, capitalismo brasileiro, tá? Precisa ser bastante relativizado. Então, esse escândalo, né? Eu tô muito curioso com esse número de 90 mil, tá? Quero crer que não seja isso, porque as consequências disso seriam colossais. Quais são essas empresas? Assim, é um golpe que tava corrente na praça. Eu não sei se dá pra você amarrar esse golpe. Agora, olha só o que eu tô falando. Se isso tem correlação com o golpe do looping. O golpe do looping você consegue, vocês entenderam? Você consegue amarrar, porque assim, eram ONGs. As ONGs faziam a operação. Quando eu digo ONGs, associações e tal. Ah, pera. Riso vai me refutar. Tô sendo refutado ao vivo. Vamos lá. PF investiga elo entre farra do INSS. Ah, não acredito, cara. Nem quando eu tento, sabe, eu vou fazer um corte aqui pra poder analisar. Não, vamos lá. Entidades das fraudes do desconto do INSS fizeram pagamentos a empresas que operam crédito consignado e ganham sobre... Ah, eu esqueci, é o PT, né, galera? Eu não acredito que estavam misturados os escândalos. Vamos lá, vamos ler. São Paulo. Quebras de sigilo bancário mostram que entidades envolvidas no esquema bilionário das fraudes contra aposentados, o esquema de 6 bi do INSS... Só 6 bi. Só 6 bi. Fizeram pagamentos milionários a empresas que operam créditos consignados sob suspeita. As transações fizeram a Polícia Federal investigar a relação entre a farra dos descontos indevidos e os empréstimos feitos com segurados. A prática seria uma forma de as entidades conseguirem filiar ainda mais aposentados para cobrar mensalidades associativas por meio de convênio com o INSS. Estima-se que mais de 6 milhões de segurados tenham sido filiados a associações e sindicatos que arrecadaram 6,3
bilhões com descontos desde 2019. Tá, vamos lá. O escândalo do INSS foi revelado por Metrópole, blá, blá, blá. Beleza. Aí eles estão lá vendendo o Metrópolis, prossegue. Farra dos descontos a crédito consignado. A suspeita é de que essas empresas têm sido contratadas para vender empréstimos consignados a aposentados e embutir indevidamente os descontos de mensalidade associativa à revelia dos segurados do INSS. Contratos mostram que as empresas lucram sobre cada novo aposentado filiado. Beleza. Os pagamentos investigados foram feitos pelo trio de entidades Ambec, Unsbras e Sebap, que tem como diretores parentes até funcionários de empresas ligados ao empresário Maurício Camisotti, investigado como beneficiário final dos descontos das associações. Então vamos lá, o empresário... Quais são as empresas Já abre um Google ali, Riso, vamos ver quem é Maurício Camisotti. No total foram levantados pagamentos de 15 milhões a duas empresas de venda de crédito consignado. Uma delas, a HKM, pertencente ao empresário Herbert Kirstenson Menock, que foi gerente do BMG. Nossa, o BMG, assim, BMG na Lava Jato, o BMG tava no mensalão na Lava Jato e agora nisso aí. Um contrato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente com os empréstimos a filiação às entidades que aplicam os descontos, entendeu? Então veja só o esquema, aquilo que eu tava falando. Vendedores malandros, né? Eles vão enfiando, eles vão embutindo coisas que o aposentado não percebe em um empréstimo que é empurrado pra cima do velho, entendeu, Riso? Um contato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente... Tá. O acordo prevê que as empresas fiquem com a primeira mensalidade obtida de novos filiados, além de 30% das seguintes. Outra empresa é o Balcão das Oportunidades, que também se diz um correspondente de créditos consignado do BMG. Essa empresa recebeu 5 milhões somente da Ambec e tem contratos milionários com a Sebap. Como o Metrópole já mostrou, outras associações têm relações com empresários do setor. É o caso da Amar Brasil, da Masterprev. Todas elas têm seus quadros de diretores familiares do empresário Américo Monte Filho, dono de empresas de crédito consignado. A PF também, vamos lá. A PF também mapeou repasses, tá, vamos lá. 320 milhões. Mas por enquanto os números dos repasses, eles estão pequenininhos quando comparados ao volume total dos empréstimos contraídos, que seria 90 bi, né? Olha, conhece esse advogado? O advogado Conrado Montivo, posso falar, um dos melhores criminalistas do Brasil, tá? Conheço. Que defende Menock, que afirma que a defesa dele está tranquila em relação ao que consta dos autos e totalmente à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que seja necessário. A HKM recebe valores de seus clientes por serviços lícitos, efetivos e comprovadamente prestados. A empresa não tem relação com qualquer suposta irregularidade, sua atuação é pautada pelo respeito absoluto à lei. O BMG informou à reportagem que Menotti não pertence aos quadros desde 22 e que ele não mantém vínculo com qualquer natureza com este grupo desde a referida data. O banco afirmou que desconhece os fatos relacionados à farra do INSS. E aí, Rizão, quero saber. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ó, mandaram uns pimbas interessantes, né? Foi abrir a porteira aqui, ó. O Pablo Leite mandou aqui falando: Renan, fui gerente de um grande banco e as artimanhas para enrolar os aposentados são inúmeras. Quando o governo aumenta o percentual dos consignados, os bancos fazem a festa. Franquias menores como o BMG de crédito, a farra é muito maior. O Bruno Henrique falou: sou professor de um núcleo de prática jurídica e a fraude de consignado contra velhinhos é uma epidemia. Por semana atendemos pelo menos 10 aposentados que não reconhecem ou foram engambelados. Galera, esse é um dos golpes mais comuns do Brasil, galera. Lembram do golpe do Pablo Marçal? Que ele pegava os dados da pessoa, ele roubava, era um trojan, ele roubava os dados pra roubar a aposentadoria. Uma coisa pra gente ver, né? Existe uma coisa que chama-se aposentadoria. Aposentadoria é um direito líquido certo que idosos têm aqui no Brasil. A aposentadoria cai na conta do velho, o velho não sabe mexer, ele é digitalmente tosco, né? As taxas de analfabetismo e escolaridade, o analfabetismo é alto e a escolaridade é baixa pros idosos, né? Então, você tem ali um caldo, assim, pessoas, coitadas, com dificuldades de manejo digital, ignorantes em muitos termos, com baixa escolaridade, com direito líquido certo a um dinheiro que cai na conta deles. O que acontece? Isso gera um estímulo econômico pra pilantras todos irem tomar dinheiro desses caras. Sacou, Riso? Okay. Concordam? Então você cria mercados inteiros pra tomar dinheiro dos outros. Mas veja, isso não termina aí. O Riso vai botar aqui. Veja o tamanho do estrago. INSS, filho de Lewandowski, que advoga para duas entidades na mira da PF. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos também é representada por Henrique em Ação TCU, que apura descontos irregulares. É a cara do atual Tribunal Superior, do atual STF, e a cara desse atual governo, né? Com o ex-STF Ricardo Lewandowski, cujo filho, veja só, advoga para essas associações são investigadas por um esquema com o governo do PT. Não, ele é só um advogado, sim, só um advogado. E eu sou como é que é? Eu sou uma Volkswagen Kombi. É bem... Eu vou até colocar. Esse escândalo, ele tem características que, caso não seja abafado, podem estourar o país, tá? A gente tem que ver porque assim, todo escândalo de corrupção, ele acaba encontrando um nódulo político necessário. Porque, por exemplo,
Ora, será que o INSS não percebeu isso? Será que o Dataprev não percebeu isso? Veja, os caras, hoje pra você fazer realmente empréstimos consignados, você tem que ter biometrias, tem que ter todas essas coisas. Beleza. Foi feito isso talvez pra evitar a fraude em escala, certo, Riso? Certo. Agora, alguém detém essas biometrias. O Dataprev, ele detém as biometrias, ele detém os dados. E se alguém libera esses dados e alguém faz isso? Porque tem muitos aposentados que dizem que não contraíram o empréstimo, certo? Não contraí. No caso do escândalo do INSS, que a gente tava comentando, o de 6 bi, o papo era o seguinte, houve falsificações. Tá, e esse aqui? Houve falsificação ou houve uma coisa mais sofisticada? Alguém duvida que você pode ter esse tipo de intercâmbio de informações? Quais são os agentes públicos envolvidos nisso? Os bancos, porque, ó, veja só, esses bancos todos e essas empresas de consignado, eles fazem lobby direto lá especialmente no Ministério do Trabalho, todo esse universo que envolve o INSS. Eu tô falando assim, o Brasil é um país que se envelhece rapidamente. Se ele envelhece rapidamente, isso faz com que o dinheiro ligado a aposentadorias, né, e o mercado de fundos de pensão e todas essas coisas se torne cada vez maior conforme os anos passam. E é um ministério, e é uma área pouco comentada. Não é tão falada quanto os outros. Ele mexe com muito dinheiro. Então, naturalmente, vai ter todos setores do capitalismo ligados ao parasitismo, a isso. E eu acho que a gente tem muito estímulo pra isso. Os estímulos estão, porra, isso não tá óbvio pra vocês, os estímulos? Demais. Pessoas ignorantes, as pessoas com maior taxa de analfabetismo, né, gerações mais velhas, né, elas são mais analfabetas que as mais novas, que não estão inclusas digitalmente. Você tem um caldo ali pronto para o golpe, né, empresas que foram montadas só para dar golpe, e aí uma participação corrupta de agentes públicos dentro de um governo considerado corrupto, historicamente, que são os governos petistas, tudo isso criando uma massa vultuosa de roubo, que tem um núcleo de empresários ligados a um setor, que é um setor financeiro, que é um setor parasitário aqui no Brasil, e tendo nos seus quadros alguns bancos que já participaram de outros escândalos, né? Se eu começar a procurar BMG escândalo, vocês vão ver, né? Assim, BMG, Lava Jato, você vai encontrar. O Maurício, que você mandou pesquisar, ele aparece também na CPI da Covid. Ah, é? Envolvido em alguma coisa de vacina. Você falou agora em valores, Renan, esse setor aí de aposentados é tipo 13%, não é? A Previdência? É um valor bizarro. A Previdência é um valor colossal do PIB e que só tende a aumentar. Por isso que o Brasil vai precisar fazer outra reforma da Previdência. Você vai falar, outra? Mas, né, rolou em 19, pois é, mas vai ter que fazer outra. Você imagina o seguinte, o número de pessoas se aposentando, pessoal, só aumenta, né? Então, assim, as pessoas estão envelhecendo e elas vão viver mais. Então, só aumenta. E a base contribuinte não tá aumentando, porque as pessoas estão nascendo menos, mas não só estão nascendo menos. O número de... Dado que a produtividade do brasileiro não aumenta, ou seja, a capacidade de gerar dinheiro por minuto do brasileiro, ela não aumenta, quando comparado com o mundo, ela diminui, né? Se você fizer uma comparação. O que a gente tem é uma bomba relógio assustadora, né? A gente vive no país do nem, não trabalha nem estuda. A gente vive num país que as pessoas não se capacitam, de um capitalismo dos mais esquisitos, nem dá pra falar que é um capitalismo, né, trito senso, né, um regime esquisito. A gente tá falando de um tipo de sociedade em que, dado que a gente não se qualifica e dado que o governo impõe um peso muito grande pelas mais diversas razões, ele é caro, os impostos são altos e ao mesmo tempo você não tem nada disponível. Você tem imposto alto, mas não tem infraestrutura, tem imposto alto e dinheiro caro, você tem imposto alto, mas tem péssimos serviços. Então, assim, aqui virou uma equação do diabo. E aí, todos os incentivos à picaretagem pura, simples. Eu tô olhando, se esse escândalo de dezenas de bilhões for real, e dado que a contaminação bancária, ela acontece em muitos termos, porque um banco tem, vamos dizer, títulos e dívidas de outros, as pessoas vendem créditos pros outros. Vocês sabem como é que funciona o mercado imobiliário, né? Você cria um ativo, o ativo pode ser derivado de um outro ativo. Um ativo, às vezes, é um direito de compra de algo que alguém já vendeu, ou é um contrato que você fez com um velho consignado, que aí você vende esse contrato pra, entendeu? O mercado, quando você vê, ele é a derivada. Isso vai contaminando todo mundo. Então, se tiver um escândalo dessa monta, pode ser que o Estado brasileiro tenha que arcar com esse escândalo, pra fazer um resgate de instituições bancárias. E se tem um setor no Brasil que não leva prejuízo, é banco. Ó a merda. Conta vai sobrar pra gente, tá? Plano de devolução de descontos deve sair até a próxima semana, diz presidente do INSS. Lula determinou que o ressarcimento dos valores seja feito o mais rápido possível, afirma o atual chefe da autarquia. O plano de ressarcimento dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS deve ser apresentado até a próxima semana, segundo o novo presidente da autarquia, Gilberto Valério Júnior. Pela pressa e pela agilidade que o presidente da República nos deu, creio que todo o plano deve sair durante a entrevista, o ministro destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a devolução dos valores seja feita o mais rápido possível. Atualmente o projeto está em beleza. Valério Júnior também alertou aos segurados sobre possíveis golpes relacionados à devolução dos valores. Quando for lançado o programa de ressarcimento, todos serão avisados, beleza. Tá, o Lula tá querendo devolver o dinheiro, né? Porque o Lula tem um problema, eu já mostrei pra vocês, que
que vamos dizer, a faixa de idade em que ele vai melhor é com pessoas mais velhas, né? Eu já falei pra muita gente, isso soa contra-intuitivo, que muita gente acha que todo velho é bolsonarista, mas não é. As pessoas mais velhas são lulistas e bolsonaristas. E mais, tá? Elas são uma espécie de reserva de mercado pro lulismo e pelo bolsonarismo. E elas fazem, vamos dizer, toda eleição, sei lá, o Lula já começa com 15 a 20, pelo menos 15% com velho de um lado, o Bolsonaro com pelo menos 10% com velho de outro. Eles já largam, né, com esse tipo de eleitor, que é um eleitor cabeça dura, que não muda muito a cabeça, né? Ele não vai ser convencido por mais novos. E aí esse cara já obriga todo mundo a ter que se adequar àquilo, né? Todo mundo tem que se adequar com uma força grande. Então as gerações mais novas vão se adequando. Tanto por isso que o projeto da missão e do MBL é de ruptura geracional. Ruptura geracional. Nós não podemos viver com a cabeça dos mais velhos. Os mais velhos no Brasil não foram sábios. Eles nos deram um país muito ruim. E nós não vamos ter que fazer as coisas de acordo com a cabeça deles e com os erros deles. Nós vamos ter que corrigir as cagadas deles. O projeto nosso é um projeto de ruptura. Por isso que nós não somos bolsonaristas. Nós não concordamos com as premissas deles. E nós não concordamos sequer com a premissa de uma parte importante dos eleitores deles, que topa qualquer coisa na insanidade desses caras. O Lula tem um eleitor que é um eleitor velho, de esquerda, especialmente uma eleitora mulher, aposentada e, vamos dizer, beneficiária aí de aposentadoria e outras coisas. Esse eleitor aí do Lula tá machucado, o Lula não pode perder. O Lula topa perder o menino do não sei o que, o trans do não sei o que, ele pode perder um sindicalista que é um estudante, porque isso é base política, base eleitoral, ideológica e tal, mas não é volume é pobre, especialmente mulher pobre. Então chegou ali, mulher pobre, Lula não mexe, Lula não vai querer perder. Por quê? Porque isso é a base dele, mexeu ali, ele perdeu, tá? O João Pedro falou, velho do Nordeste, sim, véias do Nordeste. Se fosse falar assim, um eleitor arquetípico do Lula, hoje é uma véia do Nordeste, uma véia de saia, um vestidão, meio analfabeta, beneficiária de alguma coisa, com alguns filhos ali, com uma família um pouco confusa, meio católica ainda, seria esse eleitor, né? Ele quer descer a idade desse público. Como é que ele vai descer a idade? Ele quer mãe solteira. Existe um mercado que é o mercado das mães solo. Esse é o mercado que o PT quer. Tanto que, o Riso, antes... Vamos fazer uma pequena incursão num outro tema e você volta pra esse? Você deve ter visto que eu até tuitei sobre isso, tá? O Lula tá com um novo programa que ele quer tocar, que pra mim é obsceno esse programa, e a gente precisa combater esse programa. Vocês vão perder voto. Dane-se, tá? O nome é o Auxílio Mãe Solteira, pode pagar até R$ 1.200 mensalmente, tá? É o projeto de lei 2099-2020, surge como uma esperança para mais de 11 milhões de mães no Brasil. Disseram que o governo quer entrar com isso. Veja, quem toca essa pauta sempre foi o André Janones. E o André Janones, ele chegou a figurar como um possível candidato a presidente da República. Ele chegou a figurar, inclusive, com 7% em pesquisas, naquele período de 2020, 2021, 2022. Porque ele descobriu uma forma de se comunicar com um público que, assim, é o mais pragmático possível, tá? É o público da mãe solteira. Eles até têm um nome que é um eufemismo. Ela não é solteira, ela é solo. É uma mãe solo. Que solo soa até mais elegante. Eu sou uma mãe solo, né? A mãe solo. E aí, é um público que quer grana no bolso. Me dá grana! Quero grana! O Janones estourou naquele período. Ele se tornou um presidenciável. Na época, ele é um cara que batia no PT e no Bolsonaro. E eu lembro que é dali que os bolsonaristas falam, o Renan elogiava o Janones. Eu falei, olha, o Janones representa o espírito do Brasil profundo. Sim, tem coisa mais espírito do Brasil profundo do que uma mãe solteira pleiteando o benefício. Na verdade, o Brasil profundo no Brasil é o Brasil profundo da mãe solteira pleiteando o benefício. Eu não acho o Brasil profundo bom, eu acho o Brasil profundo uma bosta. Existe uma espécie de uma construção romântica da ideia do interior. Não, cara, assim, o interior do Brasil é muito mundo cão, tirando o mundo do agro, né? O agrotech, esse agro desenvolvido, ele tem, sabe, Ribeirão Preto não é chique-chique. O Brasil profundo tá em chique. Um monte de mãe solteira, benefício para cidades que não tem faturamento, não tem arrecadação real, economia completamente informal, dependente do setor público. É isso. O Janones representa esse Brasil. E aí andou lá durante o Vaz Rocha falou, Brasil profundo é a família destruída. Exatamente. O Brasil profundo é o Brasil da família da mãe que não pensou na hora de arrumar um parceiro, né? Ela embuchou de um vagabundo, e o pai é um filho da puta. Porque eu também não compro essa ideia de que assim, ó, o homem, né? Eu sei disso porque existe isso no universo da direita, não só na direita, no universo também Red Pill, a ideia de tipo, mães que saem com vagabundo. Tá, mas o vagabundo é um homem. A gente não pode só julgar a mulher como ela é uma culpada, ela tava dando pra um vagabundo. Tá, mas e o vagabundo? O vagabundo é vagabundo também, né? Certo? Existe o vagabundo é o homem, ele não quer pagar. E aí foi criado isso. E aí o governo casa com a mulher, fala que é uma grana. Então veja só, nesse projeto de lei,
que é do Assis Carvalho, do PT do Piauí, né? Não tem nada mais emblemático do que o PT do Piauí, né? Realmente um dos estados, talvez o pior estado do Brasil, que é o Piauí. Eu já arrumei briga com o pessoal de Belém do Pará, falo muito das Alagoas, agora o pessoal do Piauí, falo muito do Maranhão, o pessoal do Piauí, provavelmente o pior estado do Brasil, o Piauí, ele vai lá e institui um auxílio permanente à mulher provedora de família monoparental. Olha que nome, monoparental. No valor de 1.200 e dá outras providências, né? É o seguinte, cara, sim, o governo Lula tá olhando alguns sistemas de compra de voto, tendo em vista as eleições de 2026, e cara, tem coisa melhor do que ele trabalhar os seus da mãe solo? Agora, a partir do momento que você estabelece um sistema de incentivos, né, pra ajudar essa mãe provedora, o que você passa a ter é um sistema de incentivos a famílias desestruturadas. Existem estudos dos mais diversos, especialmente nos Estados Unidos, tá? Thomas Sowell fala muito disso, mostrando uma correlação direta entre meninos, filhos de família sem pai, que entram pro crime. Existe uma correlação direta, né? A gente pode falar que a comunidade negra nos Estados Unidos, ela foi devastada por uma cultura, uma guetização, uma cultura de desconstrução da família e de criação, né, e fomento de mães independentes que têm filhos sem pai, que têm uma vida com essas crianças desregradas. Essas crianças apresentam um desempenho escolar muito inferior e a chance de esse jovem se meter no crime é alta. Então, o que é isso, que esse programa? Esse programa é um programa de financiamento da pobreza, da ignorância e do crime. Você fala, pô, mas que duro que você tá falando. Quer dizer que toda criança vai... Não tô falando que toda criança vai, né? Isso seria uma estupidez. Eu estou falando que se for pegar um jovem criminoso, ele vai ser, em geral, oriundo de uma família destruída, em geral, de uma família sem presença paterna, de uma família que nem dá pra ser chamada de família. Em geral, então, ele é oriundo desse tipo de coisa. E nós estamos financiando isso. Eu já falei na última live, inclusive a gente fez um canvas, né? Que uma das coisas básicas pra gente resolver vários problemas sociais ao mesmo tempo no Brasil é saneamento básico, alimentação na primeiríssima infância e família nuclear. O incentivo, se for rolar, porque eu acho que faz sentido economicamente, é um incentivo para a construção de famílias papai, mamãe, filhinho. E nada além disso. Se o casal se separou, o casal não pode ser recompensado por isso. Se o casal se separou, o casal não pode ser recompensado por isso. Ponto. Não pode. Ó, eu botei ali, né? Eu fiz esse desenho, que é basicamente um gráfico, uma fórmula tirada do ânus, né? Mas lá, o que eu quero dizer, ela não é precisa, né? O objetivo não é ser preciso, mas o objetivo é ilustrar, né? Que existe uma curva, né? Tendendo a ficar plana. E aí, portanto, as ações mais importantes para se tomar, que elas estão na ordem vertical, alimentação, primeira infância, saneamento básico, família estável. Depois vem qualidade da escola e depois vem o interesse acadêmico da criança ou outras coisas, tá? Se você teve alimentação na primeira infância, saneamento básico, sabe? A criança tomou água direito sem ter parasitas, o intestino dela tava trabalhando direitinho, tadinha da criança. Ela se alimentou, tinha nutrientes, tinha proteína pra ajudar, sabe, a formar o cérebro, pra ela ter um desenvolvimento orgânico decente. E o pai do lado, a mãe do lado, exemplo, né? Validação, expectativa, punição se ela se comportou errado. Pô, aquela criança começa a ficar saudável. Não tem isso. A gente tá financiando uma massa de mulheres que embucham de uma massa de vagabundos. O vagabundo sai fora. E aí, olha só que legal. Ele sai fora, ele embucha ela, não paga pensão. E aí você, que é um cidadão ativo, eventualmente que tem sua família, que paga imposto por isso, você tem que pagar por isso. Vai tomar no cu, você não tem que pagar por isso. Eu sei que é impopular, mas a gente tem que ter um candidato a presidente, tô falando sério, que vai no debate falar, vou cortar esta merda e vou perder voto. Então você, mãe solo, que está louco esperando isso, não vote em mim. Não vote em mim. Eu tenho lado. O candidato tem que falar isso. Eu tenho lado. Você tá querendo que pessoas que fizeram a coisa certa na vida delas sustentem você. Isso é errado, caralho. Isso é errado. Não pode. Ah, mas vai perder voto. Quer saber? Tem que ter um candidato a presidente pra ir lá perder voto. Ir num debate, não pra ficar convencendo os outros. É pra desconvencer. Eu vou aqui desconvencer. Não quero seu voto. Você tá pensando em votar em mim por causa disso? Não vote. Eu não quero seu voto. Porque seu voto é voto de filho da puta. E a gente tem que ir lá perder. Assim, ó. Vamos aqui, ó. Ficar impopular nessa eleição. Falar real. Ah, mas tem que jogar o jogo. Não. A primeira candidatura da missão é pra firmar valores. Firmar valores. Não é? Que projeto de antipoder, Renan? Entendeu? Não é? Porque a coisa mais fácil era chegar, não, você que é mãe solo tem uma ideia. Não, cara, olha só, você não pode receber dinheiro. Tá errado. Vai tratar de encontrar o pai da criança, tentem se reconciliar. E você, o vagabundo, que não tá pagando pensão, trate de ir lá pagar a porra da pensão pra tua criança. Tá? Vai pagar a porra da pensão pra tua criança. Larga de ser vagabundo, filho da puta. Embuchar foi gostoso, foi legal, né? Na hora de fazer, é legal, tal, sério, cara. Agora lá, né, a criança lá, ué. Aí você não quer, vai se fuder, vagabundo, tá? E é isso é real, tá? Eu falo, o pai que embucha e não quer arcar com as consequências mais simples, que é tipo, os proventos alimentares da criança, estar presente para ajudar a criança, esse pai, pra mim esse cara tem que tomar coça, tem que tomar porrada na rua. Que é isso? Isso é coisa de vagabundo. E a mulher que quer, me dá dinheiro, vai se fuder também, ô.
Vai trabalhar, caralho. Não é assim. Porque tá ficando muito caro nas costas. Aí vem um vagabundo como Lula, olha um projetinho desse e fala, essa aqui eu vou comprar. Você quer comprar voto com isso? Vamos falar. E aí a gente tá criando todos os sistemas de incentivo mais claros e óbvios pra que você tenha comportamentos indecorosos. Então, o Brasil é o país, né, do avião lá com o Grindr chamando, ei, ativos, venham aqui, penetraram aqui os nossos turistas precisam ser penetrados. Era isso, né? Ó que país sério, esse país vai longe. Atenção, uma massa de homens aqui na praia de Copacabana precisam ser penetrados, tá? Eles estão em apuros. Ah, era uma brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira, né? Ah, vamos lá, penetrem eles, por favor, penetrem. Incentiva a formação nem de famílias disfuncionais, é de não famílias, né? É basicamente a produção de crianças largadas no mundo, que não vão nunca desenvolver seu potencial e eventualmente viram problemas para elas próprias e pro mundo ao redor delas, né? Uma sociedade pouco produtiva. Que merda de sociedade é essa? Que merda de sociedade é essa? Aí vai falar que, não, veja só, não vai tomar no cu, isso não é sociedade, isso é doentio, isso tem que ser brecado, galera. E olha só, eu não sou daquela linha, não, as mulheres querem sair engravidando, pagar bolsa. Eu falo, não é, o valor é muito pequeno, não é sobre isso. Não é que, assim, você criou fábrica, não é isso. Até a conta não bate se vocês forem fazer a conta. O que tem aí sim, um erro. O maior problema não é nem o problema financeiro de você ter esses sistemas, mas sim o incentivo ao erro e a vitimização das pessoas que estão erradas. Então essa mãe dá um auxílio. Pô, o valor do auxílio não é. Estão falando em até R$1.200 e o governo Lula tá cogitando levar à frente isso. Pô, isso é muito errado. E é tudo na onda assim, né, do absurdo. E aí, enquanto isso, o governo, não, temos que diminuir a jornada de trabalho. Temos. Nós somos pobres, a conta não tá fechando, tá faltando emprego, vocês querem diminuir a jornada de trabalho, então achando o quê? Que as pessoas vão sair contratando? Vocês estão levando o Brasil pra inviabilidade. O Brasil tá ficando inviável como país. E aí, por isso que medidas drásticas precisam ser tomadas. Se você não toma medidas drásticas, você vai arrumar a inviabilidade. E eu sei que existe esse mercado, tá? O mercado da mãe solo é o melhor mercado eleitoral a ser buscado pelo PT. É um mercado que já vota no Lula, só que é um mercado que amanhã... Eu lembro que eu soube disso, né? Vou falar real, quem conversa com deputados governistas aqui, bolsonaristas lá, quem se informa, né? E alguns deputados governistas comentando que assim, o Gustavo Lima era muito problemático pro governo Lula, veja só, Riso, porque ele entrava nessas eleitoras. É por isso que elas são mães solteiras, né? Cada tchererê, era duas embuchadas, brincadeira. Elas, né... Então nesse público. Exato. Né, assim, elas viam, eu gosto do Gustavo Lima, eu vou votar nele. Mas não é ele que dá o... Não, Lula, papai Lula. Então havia um medo, né, do Gustavo Lima pegar este público, tá? Isso tudo dá o tom, assim, galera, eu acho que nunca se falou tanto, né? Que, assim, um país como os Estados Unidos, ou mesmo a Europa, estão discutindo, vamos dizer, os problemas da democracia. Tá acontecendo, eu nem comentei, né? Tá acontecendo lá na Europa. A AfD, estão falando em banir, ou baniram a AfD, que é um dos partidos mais importantes da Alemanha, um partido anti-imigração, e que bom que existe um partido anti-imigração, ao mesmo tempo que as mulheres jovens estão se radicalizando, a ponto das mulheres jovens serem o maior inimigo da democracia. Mulheres jovens, volto a colocar, mulheres jovens são um problema para a democracia e para a existência dos países no Ocidente. Elas são seres suicidas, e elas estão completamente radicalizadas e precisamos falar nesses termos. A mulher jovem, ela se radicaliza mais do que o homem jovem, e os gráficos todos mostram isso, as pesquisas mostram isso. Os homens jovens estão agora radicalizando. A mulher jovem é mais radical. Só que o radicalismo dela é incentivado, não apenas aceito, mas é incentivado. Então, você tem uma mulher jovem pró-Palestina que acha que todo homem é um estuprador, se ela tem uma posição radical, é considerado norma. Não, ela é só uma mulher dela. Aqui, ela é uma radical com pensamento retardado. E o que ela teve foram seus sensos de proteção e tal, hackeados por ideias e teoria crítica da mais vagabunda. Ela teve a mente dela hackeada ali, pelos próprios sistemas de incentivo também das redes sociais, algoritmos, isolamento. E a mulher jovem se tornou um problema. Então, assim, a democracia no Ocidente é problemática. Europa, tal, Estados Unidos. E aqui é pior ainda, porque se quer a racionalização, as pessoas votam por impulsos, as pessoas votam pela compra de voto. A democracia no Brasil é um gigantesco problema. E assim, os tribunais não estão preocupados com esse problema. Eles falam, o ódio do bolsonarismo. Entendi, é o ódio do bolsonarismo. Beleza. Tá, tem um problema do bolsonarismo. O cara tentou um golpe mesmo. Guarda aqui. E os outros problemas? O Centrão não tem ódio. Ele tem dinheiro desviado e voto comprado. Isso não é um problema? Esse problema não deve ser endereçado? Eles não vão tocar? Por que não falam disso? Por que a gente não fala, vamos botar aqui, vai dar...
da ignorância do eleitor e de um eleitor que completamente perdido nessa própria burrice, vota baseado em estímulos dos mais toscos. Não existe uma ideia, não, o eleitor viu que o fulano tem propostas, aí com base nas... Não é assim que o eleitor vota. Se 10% dos eleitores votarem assim no Brasil é muito. Eu chuto que é nem 5%. A maior parte dos eleitores votam assim, afinidades, compra, intuições. Afinidades, o cara intui, esse cara é tal, tá. A maior parte do eleitor vota assim. Aí depois você vai, né, tendo algum grau de racionalização, mas não há muita racionalização. Para candidatos do executivo, dado que as pessoas não se aprofundam em nada, elas veem um programa na TV e aí vem aqueles instrumentos de marketing, dos mais rasteiros, né? Gatilhos de marketing, o cara falou tal coisa, o cara tem um olhar assim assado, o cara tem um queixo quadrado, o cara passou confiança. Aqueles testes AB que os caras ficam fazendo, né, pra avaliar discurso, e as pessoas são levadas por essas impressões. E essas impressões ganham eleições no Brasil. Então, assim, a gente tá sendo conduzido por máquinas marqueteiras de geração de impressões com pessoas ignorantes, e essas pessoas ignorantes votam e garantem a manutenção de pessoas que estão espolhando o Brasil, e quem trabalha e produz no Brasil fica refém desta máquina. Então, você se trabalha e produz no Brasil, você tá preso numa espécie de uma ditadura de algo que você não consegue ver, se quer racionalizar, porque é um processo. A democracia é um processo que é ditatorial e vai te sufocar, e ele não é um processo como você ouve falar nas escolas, tipo, entendi, as pessoas tomam, vamos dizer, elas fazem uma cognição sobre candidatos e propostas e com base nisso elas votam. Não. A democracia no Brasil é um sistema de compra de convencimento raso, de apropriação da ignorância, e ela não tá dando certo. A democracia no Brasil não deu certo. Já podemos falar isso ou é tabu? A democracia no Brasil foi um fracasso. A democracia brasileira, pós 88, a Constituição de 88, fracassou. Deu tudo errado. A democracia no Brasil está terminando da seguinte maneira, tá? Com uma tentativa de golpe de Estado tocado por velhos bolsonaristas influenciados por vagabundos de rede social, com o judiciário tomando conta de tudo, com os compradores de voto e os maiores ladrões do Brasil, que são os caras do Centrão, tomando o poder e pegando todos os partidos pra eles, com a população ignorante, totalmente perdida, sem saber pra onde ir, tentando buscar o seu pirão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, então estão correndo pra ver onde levam vantagem, com mais compra de voto, com aumento desses benefícios e auxílios. Assim, deu errado. A democracia brasileira deu errado. Só que a gente não pode discutir certas coisas. A gente não, assim, o Aristóteles já falava, assim, a democracia é complicada. A democracia só vai funcionar em populações muito homogêneas. E mesmo a democracia, tinha democracia na Grécia, não tinha o que a gente chama de democracia universal. Homens, proprietários, tal, era um universo restrito de homens que poderiam participar ali, né, daquela discussão. Ela não era aberta a todo mundo, né? É uma discussão específica. O que a gente tem, assim, a democracia universal, o sufrágio universal que a gente coloca, ele tá batendo na parede. Eu não tô falando de ter que colocar outro regime aqui, eu tô montando um partido político pra disputar eleições, tá? Pra participar do jogo e pra tentar alterar ele por dentro. Mas a gente precisa, no mínimo, vir com diagnóstico. A gente precisa vir com um diagnóstico. E não dá pra negar o diagnóstico. Não dá pra falar, olha, não, tá muito bem a democracia. As cidades no Brasil, as pessoas estão votando e a qualidade da administração pública melhora. Não melhora. Na verdade, só teve pequenas melhoras na administração pública, geradas por leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que começaram a obrigar a prefeitos e administradores públicos a cumprir o orçamento, se não pode dar cana, né? Ou seja, sanção. Você teve ganhos ligados à tecnologia, então ganhos de produtividade por conta do espalhamento da tecnologia, natural. A tecnologia se espalha, não fomos nós a criar a tecnologia, mas a tecnologia chega pra nós e aí ela vai se espraiando. E meio que só. Porque você não pode analisar, né, a melhoria do Brasil como uma ilha. O Brasil não é uma ilha no mundo, né? O Brasil não melhorou muito por si só. Agora, quando comparado com o resto do mundo, o Brasil piorou. Ou seja, a posição relativa do Brasil perante o mundo piorou. Poxa, o que a China fez nos últimos 40 anos, vamos negar? Não, a China é comunista. Sim, é comunismo, regime centralizado, mas ao mesmo tempo fizeram uma abertura de mercado. Falem o que quiser do regime chinês. Eles tiraram zilhões de pessoas da pobreza. Eles criaram classe média. Eles têm, vamos dizer, centros de excelência. Eles estão criando uma sociedade baseada na confiança. A China tá virando um puta do país. Goste ou não, tá virando um puta do país. Singapura, mesma coisa. Teve um ótimo debate do Elias Jabbour com o Pedro Duarte, nosso vereador, e aí ambos ficaram levantando experiências urbanísticas. O Japão fez isso, não, mas a China fez aquilo. Cada um, né, o Pedro indo mais no aspecto de países mais liberais no trato, e a China com o Elias trazendo os argumentos pra China. Beleza, eu olhei ali e vi bons exemplos dos dois, tá? Mais do Pedro, mas eu vi exemplos ótimos dos dois, eu vi argumentos ótimos. Eu sei que o Brasil não tá adotando nenhum. E eu não
sei, eu só quero adotar alguma coisa que funcione, né? E aí a China tirou os zilhões da pobreza, Vietnã tá tirando a Índia, tá? E a gente não consegue. A gente que chegou, assim, parece que o brasileiro, ele chega num nível, assim, pra mim, eu chamaria o nível, o vale da mediocridade do brasileiro. Eu queria entender, porque todo mundo fala da armadilha da renda média, né? Que os países chegam numa renda média e chegam ali, acumulam direitos, a produtividade para de aumentar e eles param. Me parece que a armadilha da renda média brasileira é diferente, ela tem uma armadilha da mediocridade que pessoa, né, ou cidades ou regiões do Brasil, elas chegam num nível em que não há mais fome, e aí as pessoas têm acesso a uma cultura popular de massa, diversões e tal, e um sistema de distribuição de renda, em que elas permanecem muito pobres, né? Elas continuam pobres, mas essa pobreza, ela é suficiente para essas pessoas, e as pessoas aceitam viver essa pobreza, que é uma espécie de hiperproletarização da sociedade, e elas não viraram cidadãos de classe média, vamos dizer, detentores de direitos, né, e preocupados com a administração pública, com o senso de comunidade maior. Não, elas estão no estágio ainda bastante inferior, e elas não saem desse estágio. Eu não sei como metrificar isso é uma impressão. Quando você roda o Brasil, quando você visita cidades pequenas, você percebe isso, né, quando você visita, o Brasil era um país que tinha muita fome, o Nordeste, todo mundo fala fome. Poxa, a fome foi derrotada. Dos governos Fernando Henrique pra cá, a fome, né, foi desaparecendo. Dito isso, tem esse vale da pobreza, que é uma pobreza que a pessoa meio que tá aceitando. E aí meio que é possível viver sendo pobre, mas se alimentando e comprando um outro produto aqui, fazendo um bico aqui a colar, numa economia informal tosca, rudimentar, fora das cadeias globais, sem produtividade, que as pessoas vão, né, se encostando e vivendo. E é uma merda, essa é uma sociedade horrorosa. É uma sociedade horrorosa. Vocês não acham que, assim, isso tá acontecendo? Isso pra mim é muito problemático. Parece que a armadilha da renda média nossa, a gente tem uma armadilha da renda baixa. Então a gente fica com uma renda baixa, mas é alguma renda. O cara já não passa fome. Fogo. Enfim. Vamos lá pra mais temas aí, Riso? Ou quer voltar lá pro escândalo? Temos mais duas coisinhas do escândalo, né? Vamos lá. Ministério do Trabalho quintuplica a verba e contrata ONGs ligadas a sindicatos sem entidade investigada. Convênios saltaram para 132 trilhões e beneficiaram até organizações de hoje sob suspeita. Outro lado, pasta diz que aumento se deve à retomada de políticas sobre mercado. É isso. Vamos lá. O Ministério do Trabalho quintuplicou ano passado o valor de convênios com ONGs, tendo como uma das campeãs a organização ligada aos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde o atual ministro Luiz Marinho emergiu para a política. As outras duas, com mais direcionamento de verbas, estão hoje sob suspeita. O dinheiro total contratado saltou de 25 milhões em 23 para 132 milhões no ano passado, sendo que a maior parte veio de emendas feitas por deputados e senadores ao orçamento federal. Então eles mandaram as emendas, e essas emendas foram destinadas ao fim para ONGs que fazem uma atividade política também, a gente sabe, né, sindicatos e tal, ligadas a eles. Entendi. É tipo assim, Kim Kataguiri acabou de mandar uma emenda pro MBL. Não, gente, o MBL tá fazendo um trabalho social. Se o Kim mandou emenda pro MBL, diz com fim que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Não é isso, entendeu? Então assim, se os caras estão fazendo esse trabalho cruzado, a terceira ONG com maior volume de contratos com o Ministério do Trabalho da atual gestão, iniciada em 23, é a Unisol, com 17,6 milhões em parcerias. De 18 a 23, ou seja, no último ano da gestão de Michel Temer, durante todo o governo Jair Bolsonaro, no primeiro ano do Lula 3, a ONG teve projetos em valores que nunca ultrapassaram 4,2 milhões ao ano. O Ministério do Trabalho foi temporariamente extinto no governo Bolsonaro de 19 a 21. O portal da Transparência mostra convênios relacionados à pasta no período nos quais a reportagem se baseou. A cifra atual foi alcançada graças a um contrato de 15,8 milhões que prevê a ajuda da Unisol na organização dos catadores de lixo em Roraima e na retirada de resíduos sólidos de terra indígena em Yamunã. Você entendeu? Aí é índio do lado, é ONG do outro. Gente, ó. É um bingo isso? É exato, né? Você vai botando todos aí. Já, alguma das mulheres, alguma dos trans. As afropichadoras. Esse contrato é bancado com recurso do próprio governo federal destinado a combater a crise humanitária. Então, surge um contrato. É impressionante, cara. Impressionante. A Folha questionou a Unisol por e-mail sobre a entidade sediada em São Bernardo do Campo, como a entidade executará um trabalho em Roraima. Não houve resposta. A Unisol foi fundada em 2000 com apoio dos sindicatos metalúrgicos do ABC. O atual presidente, Arildo Mota Lopes, era a diretoria do sindicato na gestão de 2002 a 2005, sob a presidência do hoje ministro Marinho. Tudo me parece muito probo. O Ministério do Trabalho afirma que o aumento nos convênios é parte de uma retomada de políticas, com investimento em estudos sobre mercado. Entendi. Veja só, né? Olha só, estamos agora muito focados em retomar nossos investimentos em estudos sobre mercado de trabalho. Para isso, vamos contratar ONGs ligadas a sindicatos que nosso, inclusive,
chefe, nosso ministro, administrou. E inclusive o cara que administra essas ONGs, que fazem trabalhos também em reservas indígenas em outros lugares e tem convênios com o governo federal também sobre esses temas de reservas indígenas, ele trabalhou com ele em 2002 e 2005, eles eram os mesmos associados e não há nada de errado nisso, apenas estamos pesquisando o mercado de trabalho. Tomar no cu, né? A maioria dos recursos destinados ao terceiro setor, segundo o órgão, é vinculada a emendas impositivas, aos que o governo é obrigado a pagar. A definição das organizações aptas a receber tais recursos é realizada exclusivamente pelos parlamentares. Sim, meu amigo, é um clássico brasileiro, né? Feijoada, jabuticaba, cachaça, futebol, moleque e tal, e emenda pilantra. Isso é um clássico brasileiro. Dos 76,3 milhões previstos nos 10 maiores contratos do Ministério do Trabalho com entidades sem fins lucrativos, 60,6 milhões vem de emendas. O grupo das 10 entidades com maior valor em contrato com o Ministério tem 4 organizações ligadas de alguma forma ao movimento sindical. Poxa, pessoal, mas nós temos que defender, né? Lembra que o movimento sindical no Brasil, a importância do sindical. Tô vendo, né? Sempre foi roubalheira e continua sendo roubalheira. A entidade que os... Enfim, aí já tá entrando em detalhes. Vamos prosseguir, Rizão. Tem algo a agregar? Tem mais. Vamos lá. Agora, Estadão. INSS. Buffet que recebeu dinheiro de sindicato não atende no endereço e mantém sua placa. Polícia Federal suspeita que empresas tenham recebido dinheiro da Contag. Da Contag? Opa! Veja só, no escândalo do INSS eu já falei isso e a gente precisa lembrar. Alguém precisa colocar isso de forma pública. A Contag, que é a entidade... Aliás, Pedrão Tomates podia gravar sobre isso, hein? Opa. Recado pro porta-voz do agro, Pedrão Tomates. É hora de socar e matar aqui a Contag. Opa, socar e matar, discurso de ódio do MBL. A Contag. A Contag é uma entidade ligada ao movimento Sem Terra, né? A Contag, ela tá preocupada com o arroz do Sem Terra, o arroz orgânico e tal. A Contag tá sendo pega em todas essas merdas. Ela tá envolvida nesse escândalo de roubar velho. A Contag e o Pablo Marçal, o que eles têm em comum? Roubam velho, né? A entidade nega que tenha cometido irregularidades e defesa de bufês. O que tá rolando? Tá pintando até assim, desvio de dinheiro usando empresas tipo bufês. O buffet que recebeu dinheiro de um sindicato investigado na fraude do INSS fica o endereço em Brasília com as portas fechadas e tem apenas um cartaz com o nome e o telefone colado do lado de fora. A Polícia Federal suspeita que essa e outras empresas tenham recebido valores desviados da folha de pagamento de aposentados. A Contag é uma das entidades investigadas por descontos indevidos, blá blá. Em nota, a entidade negou que tenha cometido alguma irregularidade. O esquema levou à queda do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, além do afastamento de outros dirigentes. A suspeita de lavagem de dinheiro, óbvio que tem, gente, Brasil, esquemaço clássico. Relatório do Conselho de Controle de Atividade do COAF identificou a saída de 26 milhões da Contag para 15 contas de outros sindicatos. Puta, 26 milhões não é pouco dinheiro, hein, Rizzo? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque a gente tá falando que a Contag é um pedaço do golpe. Ou seja, a Contag é uma fração de um golpe, lá do golpe menor, que é o de 6 bilhões. E só ela, em repasses para outros sindicatos, ela mandou 26 milhões e meio. É muito dinheiro. Vocês entenderam que esse mercado sindical no Brasil, esse mercado paraestatal, ele é muito dinheiro que circula. Vamos combinar que isso é errado? Vamos combinar que essa merda nem... Esse dinheiro é um dinheiro inútil, é um parasitismo na economia brasileira que tá rodando. Esse dinheiro não devia estar na posse dessas pessoas. O fato de haver descontos para que eles façam essa atividade associativista, isso é roubo. É roubo puro e simples. Vamos combinar que isso é roubo e que estão esfolando pessoas que só querem trabalhar nesse inferno chamado Brasil. E aí fica um gordo, vagabundo, semi-alfabetizado, com uma piranha que trabalha na contabilidade dele, porque essas pessoas são sempre assim, tem uma piranha que trabalha na contabilidade, um gordo que fica comendo churrasco e ouvindo sertanejo o dia inteiro, tá? Com um filho vagabundo que anda com uma picape dele que ninguém sabe onde ele comprou, que moram num condomínio e vão pras festas nas cidades, que namoram uma outra piranha que tá interessada em dar pra ele porque ele tem dinheiro. Esses caras são aquelas pessoas, por que esse cara tem dinheiro? Ele é ignorante, ele não tem base. E sim, esse cara tem algum esquema, né, no aparato do Estado brasileiro. Essas pessoas estão ali. Por que esse dinheiro chegou na mão delas? Quais foram os instrumentos que permitiram que essas pessoas tivessem acesso a esse dinheiro? Não deveria. Isso aí é um parasitismo, isso tinha que ser, cara, destruído. Esse aparato que retira dinheiro da economia e das pessoas capazes de gerar dinheiro e recursos, e riqueza, e bota na mão deste gordo com a secretária vagabunda dele, né? E assim, espero que isso chegue nesses sindicatos, porque sempre é assim. Sempre tem um gordo e uma secretária vagabunda que tá cuidando da contabilidade, do caixa 2, do dinheiro que eles roubam aí nessas associações, tá? Sempre vai ter o filho playboy burro, porque você não alterou o material do cara. O cara ter dado um golpe, né? Ele não tem um cognitivo muito grande. Então ele teve o filho burro dele. Aí o filho burro vai lá, vai ficar comendo umas meninas que, né? Vão lá, ele tem grana, né? É o Betinho, sei lá, o Betinho tem grana, né? Vão ouvir lá a música ruim deles, eles vão ficar, né? Aí você vai criando
essas distorções nas elites, porque você faz a ascensão social de pessoas que não têm condição de estar em posição de topo, né? Elas não têm nem valores pra isso, muito menos cognitivo pra isso, então nem cultura de trabalho nem nada. Elas são ladrões, né? Ladrões. O Vinícius falou muito específico, Renan, tá tudo bem? Não, cara, eu já vi essas pessoas, porque eu fui um pequeno empresário, sacou? Eu já fui em sindicatos muitas vezes, eu tive em audiências, eu sei, eu estou vendo várias dessas secretárias vagabundas na minha frente, eu tô vendo vários desses gordos, com vários nomes e caras, eu conheço essas pessoas, eu vivi isso. Qualquer pequeno empresário, o Arthur conhece do mesmo jeito, se eu falar, botar Arthur no meu lugar, ele vai falar a mesma coisa. Se eu pedir pra vocês, que são empreendedores, ou, que eu não vou parecer empreendedor, parece nome de coach, né? Empresários, pequenos médios empresários que viram isso, vá lá. Eu não vou botar isso na tela, Renan, porque a gente vai ser processado, mas... Não ponha Riso. Mas basicamente o Riso entrou no conselho de uma dessas instituições, eu já vi pelo menos 3 secretárias piranhas e 3 gordos corruptos. Tá? Só de bater o olho ali, né? E é isso. Um cara falou vários Edinaldos. E isso se o Edinaldo tá no comando da CBF, que é um negócio público grande, movimenta bilhão, quem disse que no sindicato da tua região não vai ter um Edinaldo, né? Parece que eu tô falando algum absurdo. Imagina, gente, é do Edinaldo pra baixo. Um cara falou, só uma secretária de calça apertada, mas não é, que não é a secretária bonita. É uma piranha, é aquela coisa que os brasileiros, o homem brasileiro de mau gosto, né, acha bonito, tipo, é uma mulher muito fora de forma, mas que tem um rabetão. O rabetão, ela tem um rabão, né? É uma mulher feia. Em qualquer lugar do mundo ela vai ser feia, mas como o brasileiro, ele tem um mau gosto pra tudo, é um mau gosto pra comer, é um mau gosto pra bebida, é um mau gosto pra música, é um mau gosto pra tudo. Aí ele acha que aquilo lá, essa aqui é a fartura, não sei o que. Tipo, mano, vai se tratar, velho, sério. Né? Então, o cara botou o Edinaldistão, é o Edinaldistão. O Edinaldistão, as pessoas têm esse gosto merda, né? Vai explicar. Então não é uma gatinha, não é a secretária gatinha. É tudo feio, são todos orcs. Todos orcs vai ter dinheiro, entendeu? É isso. A famosa Raimunda. Sem prejuízo às Raimundas, né? Mas assim, tem um tipão, porque são pessoas que se alimentam muito de sódio e gordura trans. Então você mistura esse sódio com gordura, que é o famoso salgadinho lá que eles fazem lá no sindicato. Então comeu salgadinho. Aí trouxe aquele bolo de pote, né? Não, trouxe um bolo de leite ninho com Nutella e não sei o que. Isso aí eles vão lá, aí ele vai tomar um uísque com energético, aí vão se entupir de álcool, de toxina no corpo. E aí houve um sertanejo super romântico, um romantismo exagerado. Aí eles vão ficar lá soltando aquele romantismo todo. Essa merda. Como eu odeio essa merda. Eu odeio essa merda, eu odeio essas pessoas. Eu convivi já um pouco nessa vida, até com gente com grana. Eu vi essas pessoas, eu tenho asco de vocês. Eu não quero estar sentado na mesa com vocês. Eu não quero olhar na cara de vocês. Vocês são asquerosos. É uma gente corrupta, baixa, burra. Tá, a única coisa que importa, assim, a gente que anda com 2 relógios. O cara bota 2 relógios. Quer mostrar, tem 2 relógios, ó, cadê as putas, sabe? É o 2 relógios, a puta, é o carrão, é o rodão no carro. É um negócio muito vulgar. É um negócio, assim, terceiro mundo até a última célula do corpo. É um negócio terceiro mundista. Assim, não tem como dar certo. Um lugar tocado para essas pessoas não tem como dar certo, tá? Aí eu vou fingir que não, ele tem um ponto. Não, eles não têm um ponto. Eles não tinham que ter um ponto. Eles tinham que ter um emprego simples, eles não tinham que decidir muita coisa, porque é a gente sem caráter. Só que o Brasil, tudo que envolve representação e associação no Brasil, é isso. Partido político, igreja, né? Lógico que, né, são todos, né? Mas assim, a presença deles nessas partes sociais, associativistas representativas, que envolvem convencimento, pelo amor de Deus, é desproporcional, né? Assim, estudando matemática, ninguém tá? Esses Edinaldos, nenhum tá estudando matemática, nenhum tá fazendo um trabalho que demanda, vamos dizer, algum tipo de reflexão intelectual. Trabalho de exatas, vamos botar aqui pra ficar bem, né, pra nem abrir espaço pra discussão. Não, o lance todo ali é o seguinte, representação, convencimento, acordo, blá, 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 grana pra aqui, grana dali, é isso, né? Assim, aprender a fazer a neurocirurgia, ninguém quer. Assim como varrer uma rua, recolher um lixo, também ninguém quer. Agora, representar, fazer um acordo lá, todos eles querem. Só que o Brasil, né, ele permite vamos dizer, que essas figuras ganhem espaço, né? É foda. Bota aí novidade da COP, isso, põe na tela. André Schauders, sempre ele, jornalismo de qualidade André Schauders. A COP 30 em Belém vai custar caro, quase 300 milhões. Empresas de eventos foram contratadas sem licitação. Proposta vencedora inclui a contratação de faxineiros a R$5.000 e
recepcionistas a 9 mil. Sim, 9 mil reais pra entregar a cachaça. Tá tudo bem, galera, circulando. Ó, que eu recebo essas coisas. Se você, André Chalders, tá falando que tá acontecendo isso, superfaturamento, roubalheiro, você tá atacando a autoestima do povo nortista, que esse é o argumento que eu uso. Não, porque você, vou te falar, tá? Você é um cara daí de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, tá? E tá com inveja que a COP não tá na sua cidade, que tem muitos benefícios, e não tá nessa cidade do povo sofrido, que tudo que queria era uma COP, né? Tudo que o povo queria era uma COP. Saneamento básico, enfrentar a criminalidade, emprego, infraestrutura básica, o pessoal quer a COP. O pessoal quer que um bando de tarado e pervertido e que um hongueiro filha da puta que passa o dia fazendo lobby ao redor do mundo pra sabotar a agricultura brasileira, pra não permitir que se explore petróleo ali, inclusive perto aí do Pará, tem que vir esse zongueiro filha da puta pra fazer sexo com criança, pra ficar andando com a indústria da prostituição. Eu volto a falar, parece até um aviso divino que tá tendo um surto de M-Pox aí, né? Um aviso, gente, olha a merda que essa merda que isso aí vai dar. Vão vir esses degenerados, toda essa gente bizarra, vão vir gente que vive de sabotar em organismos internacionais o agro brasileiro, eles vão fazer esse barulho, aí o barbalho vagabundo vai ficar lá, ó, Brasil, eu tô com o mundo, aí o barbalho tira uma foto lá com o Macron, né? Vai tirar uma foto do barbalho e Macron, o que Monsieur Barbalhou, o que é isso, né? Vai ficar barbalho, já vem o cara da motosserra, que tinha um cara que era o cara da motosserra também do Pará, só aquela elite da mais vagabunda possível, aí eles, olha só, somos civilizados, né? Roubamos, mas roubamos com consciência social e preocupação com o globo, o mundo conheceu Belém, aí o mundo vai embora, adeus Belém, tomei meu tacacá aqui, ó, camarão seco, adeus, aí Belém continua a mesma merda, porque é uma cidade muito ruim de se morar, com mais de 50% de pessoas morando em favela, tá? A favela vai continuar sendo favela, sua vida vai continuar uma bosta, o transporte público vai continuar uma bosta, esgoto vai continuar dando a céu aberto, sacou? Só que você, né, teve alguns dias em que o mundo olhou pra você, o mundo não olhou pra vocês, o mundo tá olhando pra outras coisas, as pessoas do mundo têm outras preocupações. Agora, sim, um bando de tarado degenerado ficou lá andando e falou que é super legal que vocês têm uma mata, uma floresta, ou seja, trataram vocês como o curumim, né, como um índiozinho, olha que legal esses indígenas aqui, tão felizes, a autoestima de vocês foi preenchida, né? Eu espero que as pessoas ouçam o que eu tô falando e apenas se revoltem, porque vocês estão sendo usados como argumento pra um bando de político ladrão se promover e um bando de empresa filha da puta roubar. É isso. Sua vida não vai melhorar, tá? E eu não tenho nenhuma prova de que esses eventos internacionais que aconteceram em outros lugares mais estruturados no Brasil trouxeram benefícios. A Eco 90, desde que houve a Eco 92 no Rio de Janeiro, você ouviu falar de Eco 92, Rio? A Eco 92 foi um evento tipo essa COP. Foi gigantesco no Rio de Janeiro. Se bobear, foi maior. Foi um grande evento. O mundo inteiro veio pro Rio de Janeiro, tá? Pra discutir ecologia. Só na escola eu tinha que fazer trabalho com 8 anos de idade sobre a Eco 92. Ai, a Eco, vamos lá. Sabe o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Ele favorizou mais. O turismo não aumentou. O Rio de Janeiro continuou seu processo, assim, acelerado de decadência. Ah, mas e a ecologia no Rio melhorou? Não. Olha, as favelas do Rio de Janeiro, elas avançam sobre a área de mata. E elas continuaram avançando sobre a área de mata. E o mar continua poluído com, vamos dizer, com emissários, né, enviando esgoto direto no mar? Sim, tudo sujo, tudo porco. O Rio não melhorou, não veio mais turismo, a vida não melhorou no Rio. Então quem disse que vai melhorar aí em Belém? A constante que nós temos é roubalheira, maquiagem e promoção de políticos. Isso com Copa do Mundo, isso com Olimpíada, isso com Eco 92, e vai ser assim na COP, sim. Ninguém vai conseguir me demonstrar que vai ser diferente, então é um país de prioridades completamente invertidas. Então tá todo mundo pobre, não tem saneamento básico, mas o mundo precisa falar de ecologia. Tem que ser em Belém do Pará, e vai custar muito dinheiro. Ah, mas dane-se, eles vão ouvir um paredão, vou botar um paredão, vou comer meu tacacá. Pô, nada contra a porra do tacacá que eu adoro, tá? Eu fico dando um exemplo, eu já falei, eu sou defensor da comida paraense, que é uma comida polêmica. Gosto da galera de Belém do Pará, adoro. Belém do Pará tem um sotaque específico português, tem uma coisa muito louca, tá? Dito isso, tem muito problema. E o problema não é ter problema, o Brasil inteiro tem problema. O problema é ficar aceitando que político vagabundo fique instrumentalizando o lugar pra roubar e ganhar dinheiro, e a galera local fica lá vendo, né? Morando na favela, andando sobre os próprios dejetos. Não, mas agora o mundo tá preocupado com... Agora a gente ganhou o portal, vamos vender açaí. Tem um papo aí, não, vamos aumentar a venda. Não vai aumentar porra nenhuma, só te avisar. O mundo já come açaí, uma parte é produzida aqui, outra parte é produzida em outros lugares. Os Estados Unidos já comem isso, não será a COP que vai fazer o mundo amar o açaí. Parem com essa merda. É mole. Agora vamos falar de democracia, Riso. Nós precisamos falar sobre o novo ator político da democracia brasileira, que disse que vai ser candidato a presidente da República. É verdade. Temos que falar. Renan, inimigo mortal do Boto. Eu sou amigo do Boto. Inclusive, pô, eu adoro falar da história dos cetáceos, né? Não é isso, tá, Riso? Acho que é esse aí. Vamos lá. Olha só, a democracia. Sistema de incentivos pra democracia brasileira. Vamos lá. E você já pensou se você pretende... Pausa. Lembra que eu falei que existe a teoria da convergência evolutiva, né? Que animais diferentes, às vezes de origens
animais completamente, tipo, um réptil e um mamífero, eles precisam entrar na água. Aí você começa, o corpo deles começa, o processo evolutivo faz com que essas espécies, elas vão derivando e se alterando de tal modo que elas ficam parecidas entre si. Então você vai pegar um animal tipo uma iguana, ele vai virar um ictiosauro, você vai pegar um animal que parece, sei lá, acho que era um arctiodáctilo, né? E aí ele vai virar um golfinho, e aí você vai botar um golfinho e um ictiosauro perto, você fala, pô, eles se parecem, sim, é evolução convergente. Veja que o cara que tá ali do lado do pastor mirim, ele, na evolução convergente, ele já também parece um pastor mirim picareta. Acho que, eu não sei se ele já tem harmonização, mas o cabelo já tá com cabelo de picareta, a roupa tá, a barba, tudo, né? Ele já tem uma face, né, que tá convergindo pra isso. E o pastor mirim, mesma coisa. Pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e claro, sim, mais pra frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda. Pausa. Mas vocês entenderam, assim, o menino ele foi treinado a vida inteira pra imitar pastores mais velhos pra aplicar golpe. Aí ele ficou famoso fazendo isso. Os pais treinaram ele pra isso. Agora, quando você pede uma coisa que tenha substância, ou seja, ele vai explicar por que ele se vincula, por que ele quer ser político, por que ele se vincula à direita, você entende que não saiu nada, Riso? Que quando instado a não praticar a rotina do truque, a rotina golpista daquelas falas, aí ele fala em línguas, aí ele, me dê o dinheiro porque eu sou o profeta, aí não saiu nada. Eu queria pedir pra repetir esses últimos 15 segundos. Vocês vão ver que ele não falou nada. E ele disse que estudou muito. Estudei muito, né? Mas vamos lá. claro, sim, mais pra frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política. A história política, é claro que é um eventual, que a gente Quem é que fala que adora a política brasileira? Pelo amor de Deus. estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade para depois alguém não... Claro que é tudo posado, não tem nada de verdade nessa pessoa. Deus, pátria, família e liberdade. É o argumento do Bolsonaro, né? Ele tá só aguardando alguém lá do PL chegar, porque ele fala, eu tô com o capitão, né? Por enquanto ele tá dando sinais, né? Ele tá igual, tipo, sei lá, o Wilker Leão, tô dando sinais, ó. É só vir aqui, tô pronto. Não pegar registrar em católico, e eu disse que então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas eu O que ele falou? Agora é mesmo presidente. chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas é um sonho. Profético, hein? Mas é um É sonho profético, hein? né? A maioria Assim, galera, infelizmente, cara, a democracia não tá dando certo não, galera. Vamos combinar. Vamos combinar que quando esse cara fizer 18 anos, se ele sair pra deputado, ele ganha? Lembrem-se, muita gente falou, pô, olha o Nicolas é muito grande. Entenda o seguinte, o quê, pra deputado? 21. Veio 18, ele já sai pra vereador. Vamos lembrar aqui, né, do Nicolas. Não, o Nicolas, ele faz essa mistura oportunista com o universo evangélico. O Nicolas é da Lagoinha, né? É uma igreja, né, vocês sabem, conhece a Lagoinha, né? O Nicolas, isso aí. Pô, o que o Nicolas entenda, que assim, não vai parar nele. Isso aqui já é, vamos dizer, uma versão muito piorada do Nicolas. E que vai estourar. E vão ter outros, porque assim, a internet, a política de rede social e esse grande golpe, esse grande aplique chamado Brasil, quem disse que ele não vai piorar? Quem disse que não tem espaço pra algo mais bizarro? Tem, fica tranquilo que tem. Na época, quando o Nicolas tinha a idade desse cara, provavelmente o Nicolas tava lá falando de Lady Gaga. O Nicolas gostava de Lady Gaga e ele fazia piadas de cunho meio, né, meio homoafetivo. Eram piadas com os amigos. Ele me parecia uma pessoa até normal. Esse aqui já é um psicopata. Esse cara vai concorrer pra deputado em São Paulo. Vou profetizar, tá? Esse cara vai ter uns 300 mil votos, se a carreira dele for seguindo ali. Arthur também falou, Arthur falou que ele... Arthur deu um exemplo, Arthur, pode escrever, ele vai fazer isso. É isso, tá escrito. O Vitino falou, resumindo, o pastor Mirim é um gênio da pilantragem. Não é que ele é um gênio, né? Existe uma espécie de um processo, e o processo vai levando você. Ou seja, tem um agravamento, é como se fosse uma hipercompetição, e a hipercompetição, ela vai gerando consequências. Então tem um processo. O pastor Mirim, ele está adequado nesse processo. É tão bizarro,
bizarro que você fala, pô, mas o que eu quero dizer é, se eu mostrasse pra vocês o Pastor Mirim, talvez há 2 anos atrás, vocês iam ficar mais chocados do que vocês estão hoje. Se eu falasse pra você, pras pessoas, sei lá, 10 anos atrás, que um cara como Pablo Marçal quase ganhou a eleição pra prefeito de São Paulo, vocês também ficariam muito chocados. Só que a coisa tá indo, né? É uma avalanche, né? Então, você já tá acostumado com o Marçal. O Pastor Mirim tá vindo já num pós-Marçal. E vai vir depois alguém dele. E outros. E você vai perceber, de onde surgiu isso? De onde... É um processo. Ele é mais chocante do que o Pablo Marçal. Naturalmente, eu acho que essas coisas têm um ciclo mais curto. Então pode ser que ele simplesmente não ganhe porcaria nenhuma, porque o ciclo desse garoto é mais curto. Mas quem disse? Ó, o Felipe Souza mandou algo engraçado. Renan, eu fiz parte do Direita Minas de 2015 a 18. O Nicolas era igualzinho a ele, até a dialética era igual. Não duvido. Era isso, o cara vai se adaptando, né? Falando, as pessoas pegam a alcunha de gênio, né? E elas facilitam. É inegável que ele tenha uma inteligência verbal boa, porque ele consegue com 14 anos, treinado que foi, e entregando essa malandragem, tá? Agora, isso não é uma habilidade, isso não quer dizer que é um gênio, não é nada. Uma criança que foi treinada num meio e é usada pra fazer truques, igual crianças acrobatas. Sabe, já viram isso? Tem crianças acrobatas, crianças que tem... Já viram os vídeos do Messi jogando bola, criancinha? Porra, o moleque era um monstro. Então você tem muita coisa. Crianças que treinam alguma coisa, sim, você treina e a criança faz grandes feitos. Dito isso, né, ele não parece ser um Messi no que ele faz, né? Messi jogava com adultos. Ele me parece ser um cara que aprendeu a dar um golpe imitando adultos. Para pessoas, né, de baixa cognição. Então, vamos lá. A Câmara vota nesta semana para acelerar projeto que cria vagas de deputados. O líder dos partidos marcaram para essa semana a votação de uma proposta que cria 14 vagas de deputados. Não é pra falar disso mesmo, porque isso aqui, galera, assim, é muito esculacho. O Brasil tá no momento de corte de gastos. Quando você fala aumentar o deputado, não é que aumentou um gabinete mais tantas pessoas. Não, é emenda, processo eleitoral, é poder decisório. Pra onde tem dessas vagas? Vocês sabem que São Paulo tem um limite. São Paulo deveria ter muito mais deputado do que ele realmente tem. Então, as pessoas... O voto de uma pessoa que mora em São Paulo, de um paulista, né? Ele vale menos. Você entende, né? O voto de uma pessoa que mora no Acre vale muito mais do que de um paulista. Captaram isso? Não vai aumentar de São Paulo, porque tem um limite. Vai aumentar de outros lugares. Então, veja só, né? Vai aumentar de 513... Vai aumentar 14 deputados, se não me engano. E aí, os que ganhariam deputados... Amazonas ganha 2, Ceará ganha 1, Goiás ganha 1, Minas Gerais ganha 1, Mato Grosso 1, Pará 4 e Santa Catarina 4. Isso é bom? Eu fiz as contas hoje, Renan. O São Paulo tem um deputado para cada 650 mil pessoas. O estado de Tocantins tem um deputado a cada 190 mil pessoas. Vocês acham isso correto, galera? O voto de uma pessoa no Tocantins vale triplo de um paulista? E assim, de regiões, assim, 80% dos políticos que vão vir daí são do Centrão, entendam. 80% aí é Centrão. Olha, veja só, a possível criação das vagas é consequência de manobra, desce. O movimento é encabeçado pelo Rio e parte dos estados do Nordeste consiste no seguinte: abertura de vagas nos estados em que a população cresceu. Não fechamento de vagas nos estados que perderiam para... Olha que legal! Aí esse é o Brasil, entendeu? O Brasil é o seguinte, a gente vai combinar, não diminuir a população do estado, não vai perder deputado. Agora vai ganhar deputado tá resolvido, ó, galera, é isso aí. Vamos... Eu odeio essa merda, eu odeio essa gente. Menos em São Paulo que já bateu 70. Eu odeio essa porra, cara. Isso aqui é uma solução a Edinaldo, juntou cariocas com o pessoal do Nordeste. Gente, solução a lá Edinaldo. Porque funciona assim, cara. Estados estão exportando as suas pessoas mais pobres pros outros estados, né? O Brasil tem um problema ainda hoje de migração interna, gerando problemas sociais e pressão populacional em estados que estão indo bem. Então, Salvador, por exemplo, Salvador perdeu população. A população vai pros lugares, né? Esse lugar talvez receba uma representação a mais, mas a Bahia não vai perder. Então você diminui, então você exporta a população, sua liderança política é premiada por isso e tá tudo bem. Vai tomar no cu, cara. Tem que brecar uma merda dessa, só que os partidos todos fecharam isso, porque ninguém tá meio que perdendo, né? Quem tá perdendo? E cadê a bancada de São Paulo? Cadê os parlamentares de São Paulo pra falar, cara, que merda é essa? É muito escroto, cara. Muito escroto.